Renan, teve uma matéria até que saiu aqui no Metrópolis, do colunista Demétrio, mostrando que teve uma época num grupo privado de WhatsApp que o senhor falou que fez consumo ali de um cogumelo alucinógeno, né? O senhor teme que isso possa prejudicar a sua candidatura, tendo um discurso bastante forte de enfrentamento ao uso de qualquer substância que possa tirar aí, a sanidade das pessoas? Enfim, como é que o senhor enfrenta? E também abriu espaço para contar como é que foi aquele episódio também. O Demetrio fez uma matéria, graças a Deus eu gravei toda a entrevista com ele, que ele queria, na verdade, fazer uma matéria falando que eu era nazista, e a matéria é muito triste pra ele, o vídeo tá postado no canal de um amigo meu, do Arthur, porque, enfim, ele fica fazendo perguntas meio que sem sentido ao longo da entrevista toda. Ele queria dizer que como é que eu achava que pessoas que têm uma fibra muscular boa pra musculação, isso é um codinome pra ser nazista, tipo, não falou nada com nada. E aí depois ele pega um pedaço que eu falei que eu tinha tomado um cogumelo, e ouvi música. E na verdade eu já fiz uso do cogumelo, da substância que vai no cogumelo, na prática, através dele, que é a psilocibina, que um amigo meu tinha dado, pra trabalhar mais, pra você ficar mais produtivo, você escreve, tem muita gente no mercado financeiro que usa, isso é recomendado, tem estudos nos Estados Unidos, assim como o próprio canabidiol. E eu sou favorável à legalização tanto do uso terapêutico da psilocibina quanto do canabidiol para tratamento de doenças das mais diversas. Tem gente, por exemplo, que usa psilocibina para enfrentamento à depressão, tem gente que usa canabidiol para enfrentamento à epilepsia. Eu não tenho absolutamente nada contra o uso terapêutico dessas duas substâncias e até outras. Mas referente ao uso recreativo, não ao uso terapêutico, mas ao uso recreativo da cannabis e do cogumelo. O cogumelo ele não tem o mesmo status dessas aí. Mesmo se eu estivesse fazendo uso recreativo, não seria problemático. Entendeu? Existe uma discussão se a venda é possível ou não, e é uma discussão que tá ali. Agora, eu não comprei, na verdade nem comprei, me deram e nem não foi com o traficante. O tráfico também não é constituído através de venda de uma substância que dá em qualquer sítio com, desculpa o termo, cocô de vaca, né? Então não é sobre isso. O combate ao tráfico não tem a ver com isso. O combate ao tráfico tem que ser muito e muito enfático. A gente sabe que as drogas são utilizadas como uma substância hoje para venda e para rechear os cofres das facções criminosas. E hoje, inclusive por parte do PCC, a principal fonte é a exportação dessas drogas. Inclusive a operação que pegou hoje a turma do MC Rião em São Paulo e do próprio pessoal da Choquei, envolvia a lavagem desse dinheiro através de shows e através de páginas de fofoca, tá? Então, assim, a droga é um instrumento de venda para enriquecimento delas, mas existem toda uma miríade de outros negócios que envolve desde ocupação territorial, combustíveis, venda de gás, energia elétrica e serviços por parte do tráfico de drogas. Então a droga hoje é um instrumento a mais deles que precisa ser combativo para destruir essa operação, que no fundo é um estado paralelo. Perfeito, Renan. Estou avisando aqui no estúdio aqui que a gente tem um prazo aqui, mas antes de encerrar a entrevista, eu sempre concedo ao meu entrevistado a oportunidade de dirigir umas palavras finais aqui para o público, mas eu queria só antes fazer uma rápida pergunta, só voltando àquela questão do cogumelo. Então, o consumo, o fato de o senhor ter consumido cogumelo alucinógeno não depõe contra a política de segurança pública que o senhor pretende implementar? Não, e por que iria depor? Não depõe, assim, isso não é a base. Mas o cogumelo ele não é uma substância proibida. O cogumelo não é. Existe a questão da comercialização, que é uma questão que está em discussão. Ele em si não é. E eu acho, eu defendo, eu volto a colocar aqui, eu defendo que a substância psilocibina, assim como o próprio canabidiol, e é uma defesa pública minha já há muito tempo, que sejam utilizados como tratamento, e tem muitas doenças que podem ser tratadas com eles. Não tenho nenhum, assim, para mim não é um tabu falar sobre isso, isso não interfere na nossa política contra o crime organizado em nenhuma medida. Até porque o crime organizado não é apenas o tráfico de drogas, ele é o tráfico de drogas somado a uma atividade que em si é política, que envolve a tomada, em última instância, do território brasileiro e do Estado brasileiro. Então, de maneira nenhuma. Sim, não é tabu, tanto que a gente tá falando aqui abertamente sobre a questão. Agora, inclusive, só uma coisa, eu tenho revista publicada sobre isso. A revista Valete tem uma capa falando sobre a direita americana psicodélica, o Elon Musk, só para dar um exemplo, o Elon Musk, o Steve Jobs já utilizaram isso em termos de produtividade. Tem gente que fala, isso aqui aumenta a tua produtividade, sua capacidade criativa, gente no mercado financeiro usa, no mercado publicitário usa. É igual pessoas que usam remédios tarja preta para aumentar sua produtividade em vários lugares. Então, é uma discussão, isso aqui tem que ser legal. Eu acho que sim, essas substâncias elas têm um uso que pode ser terapêutico, muito útil, tem muitos papers e muitos estudos que levam essa discussão. Eu não tenho problema nenhum. A questão toda minha é com o tráfico de drogas e com o que nós devemos fazer sobre o tráfico de drogas. E vou te falar ainda uma coisa, Capelli, para melhorar ainda a tua matéria, tá? Depois de destruir o tráfico de drogas,
Eu sou a favor de que os estados possam fazer, então você tem uma liberdade em estabelecer algumas políticas penais. E se algum tipo de estado brasileiro, por exemplo, Santa Catarina, se depois a gente destruir completamente as facções, daqui 10, 15 anos, puder ter uma discussão sobre a legalização de alguma substância, a maconha é um exemplo, eu acho que é uma discussão super válida. Não tenho tabu em discutir isso. A minha abordagem sobre o crime organizado é uma abordagem holística sobre o crime organizado. Inclusive, o senhor chega a defender pena de morte em alguns casos? Eu defendi pena de morte para casos de estupro. Em casos de estupro. Casos de estupro incontroversos. Existem casos que são incontroversos que a pena de morte pode ser discutida e pode ser aplicada assim. Casos incontroversos que as provas materiais elas são absolutamente incontroversas. E como que seria? Porque Seria no cadeira Brasil- elétrica? Seria injeção? Qual que seria o tipo de execução que o senhor Aí propõe? vai caber o legislador discutir qual o método.